Que bom estar aqui com você hoje. Uma boa noite para todos. É uma alegria enorme receber vocês aqui nesse espaço, que é um espaço de energia criado pela espiritualidade. E hoje eu estou muito contente porque o Eduardo está aqui conosco, vai estar participando. Fazia tempo que ele não vinha, a gente estava com saudade. Mas também queremos com muito carinho receber cada um de vocês, mesmo que você esteja chegando em outro horário, que seja de dia, né, à tarde, se sinta muito bem-vindo, acolhido, abraçado e vamos chegando, né? Vou convidando você a respirar fundo, relaxar, trazer sua presença para cá. Eu gosto sempre de visualizar como se a gente estivesse mesmo entrando num espaço, um espaço bem gostoso, cheio de natureza em volta, que foi preparado com muito carinho. Então, sinta-se chegando, vamos nos conectando todos uns com os outros aqui para a gente criar essa energia bem gostosa e nós estarmos estudando um tema muito interessante hoje. Mas antes eu vou falar para quem ainda não sabe, né, que por orientação da espiritualidade a gente sugere que se você quiser, você deixe uma água, que pode ser uma jarra, uma garrafinha, né, um outro recipiente com água ou mineral ou filtrada, que vai ser usada pela espiritualidade durante todo o nosso estudo e a nossa vibração para colocar fluidos magnéticos, colocar medicações espirituais que cada um possa estar precisando. Se tiver alguém na casa que tenha uma necessidade própria, a gente sugere que coloque individual, e aí você identifica qual que é qual. E se não, pode ser usado um para a casa toda. E a recomendação que a espiritualidade nos dá é que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã e outra antes de dormir. Se você sentir que está precisando muito, tiver intuição de usar mais, pode usar. Lembrando sempre de completar. Quando tiver mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completar. E a espiritualidade vai continuar trabalhando, renovando, modificando conforme a necessidade. Pode confiar. Né? A partir do momento que nós estamos aqui junto, há uma equipe espiritual dando suporte a esse trabalho que vai manter esse assistência a essa água para que ela permaneça ativa, com os fluidos necessários para o seu trabalho, tanto de equilibração mental, emocional, física, espiritual. E agora eu vou passar a palavra para o Eduardo dar um oi para vocês, depois a gente vai para a nossa prece inicial. Que alegria ter você aqui, Eduardo, muito gostoso. A alegria é toda minha, Sandra. Maravilhoso estar aqui com você, hoje com o pessoal que vai Sim, assistir a nossa live, né? É, não só hoje, né? No dia dela, sim, mas também em qualquer momento. Para a gente é uma alegria muito grande, né? Tê-los todos conosco. E estar aqui com a Sandra, para mim, é uma satisfação enorme, né? Às vezes não dá tempo, porque é corrido, fiquei um sim, tempinho afastado, né? sim. Mas, mas é muito bom, a gente tem uma conexão tão grande quando a gente faz essas lives juntos, né? E apesar de, quando você faz com as outras pessoas também, é muito bacana, muito legal. Mas para mim, né, a conexão nesse dia é muito grande, né? E realmente é uma alegria grande e, e que a gente possa, né, nesse dia aqui, nessa noite nossa aqui, né, Sim. tentar passar um pouquinho daquelas coisas que a gente acha importante para o nosso coração, para nossa mente, para que a gente possa melhorar um pouquinho, né, a convivência e a vivência com as pessoas, no nosso dia a dia e conosco mesmo, né? Internamente conosco mesmo. Essa é a nossa intenção sempre aqui, né? E mais ainda da Sandra, que você está sempre ajudando a gente nesse caminho, né? Então, muito obrigado, Sandra, pelo convite, né? Pela Gratidão é oportunidade. minha. Muita alegria. Então vamos para nossa prece. Aí eu convido vocês a
abrirem o coração, começarem mentalizando nosso Mestre amado, Jesus, que é um caminho tão maravilhoso de conexão com Deus. Amado Mestre, quanta gratidão no nosso coração por esse momento, pelas inspirações tão lindas que nos chegam todos os dias, convidando-nos, inspirando-nos, pedindo para que tenhamos coragem de ir além dos nossos medos, dos nossos próprios limites, da nossa acomodação, e tendo coragem de aprender, trocar ideias, estudar, compreender sobre nós mesmos, nós humanos, nós aqui nessa jornada. Porque quanto mais nos conhecemos, quanto mais compreendemos como somos, mais nos tornamos capazes de criar ativamente a nossa jornada, nossa evolução. E também nos tornamos criadores mais ativos aqui no mundo. Nesse dia, pedimos que o teu amor nos alinhe, nos oriente, nos conduza. Ajuda-nos a compreender e distinguir, a clarear e orientar, em primeiro lugar, nós mesmos. E que possamos, devagarzinho, a partir desses entendimentos, produzir modificações significativas, verdadeiras na nossa vida e, consequentemente, à nossa volta. Somos gratos por essa corrente linda de oração, de amor, de energia, de vibração, por cada pessoa que se junta a nós, seja aqui, encarnada, ou seja no plano sutil, mas somos um grupo, uma família, que tem um desejo sincero de crescer, aprender e servir. Somos muito gratos por essa energia, por esse grupo, e pedimos sempre que sejamos fortalecidos na nossa união, que sejamos conectados intensamente ao amor do Cristo, e que possamos ser instrumentos dele. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha. Então vamos hoje falar aí desse tema diferente, né, Eduardo? Faz tempo que a gente vem sendo chamado a falar um pouquinho disso, essa ideia de falar de pensamento e formas de pensamento já vem sido inspirado, e a gente teve aqui, inclusive, uma sincronicidade bonita, né, Eduardo, de estarmos os dois acessando o tema, cada um a seu modo. E aí, quando eu falei para o Eduardo, vamos falar desse livro, desse capítulo, ele falou, não acredito, eu também estava pensando nisso, né, Eduardo? Muito interessante, que fala dessa sintonia e da inspiração e o convite aí da espiritualidade para a gente falar. Então, o tema... Vem desse livro, né, que a gente está colocando alguns textos aí para a gente refletir, né? Que é um texto maravilhoso, a Sandra está colocando ali, ó, né, de Andrei Moreira. Ele é médico da Associação Médica Espírita, AME. Ele escreveu esse livro, é maravilhoso esse livro. Aliás, eu ganhei um livro, o meu está aqui, ó. O meu está aqui, eu ganhei de uma pessoa muito especial, muito linda, coração, aí do outro lado, que eu agradeço. E eu estou lendo muito, já li uma vez, estou relendo de novo, porque ele é muito, muito interessante. Né? E exatamente esse texto que a gente vai passar aqui, nós falamos para vocês, foi uma coincidência tão grande que a Sandra abriu no mesmo capítulo que eu abri, e a gente nunca fez nada nele em si. Então, assim, foi realmente essa sincronicidade tão importante que a espiritualidade que dirigiu, né? Com certeza.
nos dirigiram para esse tema aí, né? Sim. E a Sandra vai falar, então, né, Sandra, só dizendo para o pessoal que é no capítulo 5, né, desse livro, né? Quem tiver depois, quiser complementar, que a gente vai falar uma parte apenas, né? Desde a página 77, né? Que ele começa na página 77, Sim. Né? E vai em frente, é esse capítulo 5 aí, tá bom? A gente vai comentar algumas coisinhas deles que a gente achou muito interessante. Isso. E só introduzindo, né, essa compreensão da importância do pensamento, né, na saúde, que é a ação do pensamento e as criações mentais na saúde, é fundamental que a gente compreenda bem, porque é algo que, se nós tivermos uma boa compreensão, nos tornaremos capazes de intervir de uma maneira direta, produzindo saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, é muito importante. Aí vou colocar aqui um texto só para a gente poder ir seguindo e desenvolvendo a ideia, né, Eduardo? Se você quiser Perfeito. começar. Perfeito. Então, esse tema que ele coloca ali é a ação dos pensamentos e criações mentais na saúde, né? Então, é essa questão da importância dos nossos pensamentos e o porquê que isso ocorre. É muito importante a gente colocar o porquê que os pensamentos têm essa influência tão grande no nosso corpo físico, né? Na nossa saúde física e na nossa saúde mental, obviamente, né? Então, ele começa com essa colocação do livro Além da Matéria, que foi uma psicografia do Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Gleber. Ele diz assim: a mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica nossa, do nosso corpo físico, produzindo células, substituindo tecidos e revitalizando ou recuperando sangue, ossos e membros. É ainda o poder mental o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Então, aqui ele nos dá uma visão geral, né, já do que os nossos pensamentos, né, produzidos pela nossa mente, e a gente depois vai explicar um pouco melhor por que é essa usina produtora aí, diretora, né? Quem é que dirige isso, né? Os nossos pensamentos, e essa ação que ele tem sobre toda essa parte da matéria, né? E o porquê que isso ocorre. E, então, nós somos muito responsáveis por aquilo que nos acontece, né? Muito da parte física e também da parte mental, pela produção que nós fazemos dos nossos pensamentos, né? Então, isso que é bem interessante nessa frase que ele está colocando, né? Bom, então vamos lá. Olha, o pensamento, né? O que é o pensamento? Ondas de energia sutil. Emana da mente do espírito, que está localizada em região supracerebral, ou seja, além do cérebro, que a gente acha que o pensamento surge apenas no cérebro, né? Na verdade, não, ele surge no espírito, no corpo mental, não se limitando a uma secreção neuroquímica do cérebro físico, como acredita a fisiologia medicina terrena, embora necessite do aparato físico, órgãos específicos do sistema nervoso, para se manifestar na matéria. Ele verte continuamente da mente para os corpos inferiores, irradia-se para todo o encéfalo a partir da glândula pineal ou epífise. Então é importante entender que ele está explicando aqui que o pensamento nasce do espírito e ele se utiliza, ele irradia e entra na nossa mente, se apoia nos aparatos físicos para que se expresse na matéria. E que ele chega entrando pela nossa glândula pineal ou epífise. Aqui nós vamos dar umas saidinhas
desse aqui para colocar um outro slide para o Eduardo explicar um pouquinho para as pessoas compreenderem como é que o espírito faz essa comunicação com o corpo. Sim. Então, esse conjunto aqui é como se fosse o nosso corpo, né? É um conjunto do espírito quando está encarnado, né? Então, na realidade, isso tudo acontece tudo junto, né? Nós não temos assim a separação como está aqui. Isso aqui é apenas didático, ok? Sim. Mas aqui mostra o seguinte, da esquerda para a direita. Olha, o espírito, né? O espírito nosso é essa luz que nós somos, né? O espírito sempre vai ter, para cada mundo que ele pertencer, ele vai ter um perispírito característico daquele globo. No nosso, por exemplo, é o perispírito característico de que ele permanece aqui no nosso globo, né? Então, é o corpo do espírito. O perispírito é o corpo do espírito. Ele sempre vai junto com o espírito, né? O que une o espírito a esse corpo espiritual é o campo mental, é o corpo mental que ele chama ali, né? É esse conjunto aqui, né? Esse campo mental é exatamente onde o espírito produz o pensamento e ele transporta para o perispírito, né? Que está ligado ao nosso corpo físico aqui, né? Célula a célula, né? Através de um meio também que eles chamam de campo vital. O que é o campo vital? São as energias vitais nossas, né? É a energia vital que nós temos, ok? O fluido vital, por exemplo, né? Que é o fluido que nós temos como base, né? Da nossa vida aqui na Terra. As plantas têm fluido vital, os animais têm, tudo que é vivo tem fluido vital, né? Ele está nessa parte aí, né? E se a gente verificar direitinho aqui, né, nesse conjunto, quando o espírito pensa, deixa eu ver se eu consigo mexer a minha setinha, que eu não estou conseguindo aqui, mas tudo bem, dá para a gente ir conversando sem mexer com ela, tá? A gente vai ter essa ligação que ele falou. O espírito, quem pensa é o espírito, né? É o que está aqui na esquerda, é essa luz que está aqui na esquerda. A geração do pensamento está aí. E ele passa para o corpo físico, né? Ele passa para o corpo físico através da glândula pineal, né? A ligação é a glândula pineal. A glândula pineal, eu não sei se agora eu vou conseguir mudar, Sandra, aqui. Eu estou tentando, mas está... não sei o que aconteceu com o meu mouse, que ele não está querendo funcionar, então eu não consigo fazer essa alteração, né? Mas eu vou explicar. É uma glândula que tem aqui dentro do cérebro, né? Essa glândula, ela divide o cérebro, os dois hemisférios do cérebro, está bem ali no centro do nosso cérebro. É a glândula que faz essa ligação do plano físico com o plano espiritual, né? Os médiuns têm essa glândula mais até, vamos dizer assim, com uma quantidade de cristais maiores. Quanto maior a quantidade de cristal nessa glândula, maior é a comunicação que esse médium tem de capacidade com o plano espiritual. Uhum. Né? Então, é por aí que há essa comunicação. E aí é por aí também, né, que esses pensamentos vão produzir lá o que ele está dizendo. Vai ter efeitos no nosso corpo físico, né? Porque ela está ligada ao nosso sistema central nervoso, né? Sim. No sistema nervoso central, ok? Que ela está dentro do cérebro, ali. Deu para entender um pouquinho? Não, deu sim, ficou clarinho.
Eu tinha feito aqui, mas eu não consegui Não conseguiu trazer a glândula. Mas é uma fazer a glândula grama. que tem lá no meio da nossa cabeça, que todos têm, tem o cristalzinho de apatita lá, né? É bem no final da coluna vertebral ali, né? É bem Uhum, lá dentro do cérebro. sim. Então, é importante a gente entender isso, que há um processo que acontece, na verdade, fora do nosso cérebro, que se comunica instantaneamente com o cérebro, mas é maior do que o cérebro físico. Né? Quando a gente fala de mente, mente não é cérebro físico, é mais do que o cérebro, é o conjunto energético inteirinho. E é importante entender também que pensamento é energia sutil, né? São ondas de energia, porque às Ondas de vezes a gente vibração. ondas de vibração. Isso também é muito importante para a gente entender onde a gente quer chegar aqui. Segundo Emmanuel, né, assim como a aranha vive no centro da própria teia, aqui ele vai fazer um paralelo, né? O homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Né? O homem aí como espírito, né? Uhum. Imagem muito feliz, pois o espírito, pensando ininterruptamente, afeta com sua vibração peculiar, né? A maneira que ele está vibrando, o mundo em que vive, estabelecendo ligações com criaturas, circunstâncias e localidades, bem como edifica ou destrói o seu mundo íntimo, das células ao organismo, conforme elege a qualidade do que cultiva e com seu campo mental e emocional. A aranha constrói a própria teia, que nasce dela, é ela que faz a teia, né? Onde se locomove, captura insetos, ali ela vive, né? Interage com o ambiente e reside. Da mesma forma, olha que coisa interessante isso daí, gente. Da mesma forma, o espírito, pensando, cria. E criando, alimenta-se daquilo que elegeu para a sua vida interior. Então, é como se a gente tivesse, que a gente, nos nossos pensamentos, que a gente produz, é como a gente formasse essa teia, não é? Onde a gente vive nela, né? Onde a gente vive nela. Então, olha a importância do nosso pensamento. Essa ligação que ele faz com a teia mostra muito fortemente essa questão é, de como somos nós mesmos, né, que produzimos o ambiente para que a gente viva nele. Uhum. Não é? Muitas vezes a gente acha que os outros são responsáveis por esse ambiente para a gente viver nele. E não é. Né? Quem forma essa teia, né? Todos esses pensamentos, e a gente vai ver o porquê que isso se forma ali, né? E por que isso tem essa influenciação, né? Somos nós. É a maneira que a gente pensa, como a gente sente as coisas, né? Porque não é só o pensar, é o sentir daquele pensamento. É o que eu estou trazendo de emoções em cima daquele pensamento. Né? Isso faz com que a gente tenha uma ligação muito grande com aquilo que a gente está pensando. Né? Isso é como se fosse a teia realmente, a gente está vivendo naquilo, a gente está vivendo naquele ambiente. Né? E a gente não tem como sair dali. Né? Esse ambiente é o nosso ambiente que a teia que a gente produz para nós ali naquele momento. Certo, Sandra? Certinho. E esse pensamento e essa criação, você fala, mas como que a energia mental minha se materializa, né? É essa metáfora da teia. Você vai criando, plasmando através da energia sutil a realidade. Ele vai falar disso aqui para frente de um jeito mais detalhado. É. Então, aqui pegando essa frase do Emmanuel, que está no Pão Nosso, pensar é criar.
a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito nos campos dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, não quer dizer que qualquer pensamento que você pensei imediatamente já vai manifestar. Existe um movimento, especialmente aqui no plano mais denso, né? No plano sutil, quando a gente não tem corpo físico, né? É mais rápido entre pensar e manifestar. Aqui a condição de expressão exige um pouco mais de densificação de energia. Então, não é que eu acabei de pensar já vai manifestar, mas aquele padrão de pensamento que eu repito, que eu sustento, que eu mantenho, vai criando, como ele explicou, a teia, né? Esse circuito energético vibratório, e devagarzinho vai plasmando na nossa realidade essa densificação. Se a gente está olhando, prestando atenção para os nossos pensamentos e fazendo aquilo que a gente chama de higiene mental, é aí que a gente consegue devagarzinho. Olha, começou a vir pensamentos negativos, eu já vou mudando, eu já vou cuidando, e com isso eu não dou tempo desse processo plasmar na realidade de uma maneira já manifesta. Mas alguns pensamentos, alguns padrões que não se manifestam de cara, eles ficam no nosso campo vibratório. E é isso que ele está falando, a gente que exige que nós teremos cuidados especiais para ver se a gente, de fato, isso que eu estou pensando, eu quero que se manifeste. Então, ok, vou continuar mantendo esse padrão mental e de emoção, como o Eduardo falou. Se eu não quero, é a hora que eu escolho parar de alimentar o pensamento. Seja com a fixação mental, né, ficar repetindo mentalmente, e também não colocando energia emocional nisso, que é o que reforça para que isto se manifeste no denso. Ele vai continuar explicando, ajudando a gente a compreender. Tá certo, Eduardo? Não, exatamente. Você falou tudo. E essa última frase que você usou talvez as outras são importantíssimas. Essa arremata o pensamento na importância dele. É o quanto a gente coloca ali, né, naquele pensamento, de emoção. Sim. E isso fortalece muito essa ligação com esse pensamento. Né? Então, por exemplo, medo, né? É um pensamento que me traz medo, isso me prende muito a ele. Né? O pensamento de ódio, né? De raiva, que é uma coisa pesada, né? São pensamentos que não é aquele pensamentozinho, que passou, vem, você vê alguma coisa e pensa. Esses aí não tem tanta emoção, você não fica tanto ligado a ele. Né? É mais fácil, como ele diz ali, se dissolver essa ligação. Mas aqueles que trazem a emoção e o sentimento mais fortes ali, é como se a gente estivesse querendo realmente prendê-los mais próximos de nós. Então, é importante entender que a emoção é o combustível, né, que dá força para que o pensamento se materialize. Quanto mais emoção, mais combustível, mais força de manifestação ele tem. Tanto para o lado da emoção boa, como para o lado da emoção ruim. Exatamente, exatamente. Não é só para um lado. Sim, sim. Por isso que também sentimentos de gratidão, sentimentos de amor, de alegria, são tão poderosos, né? Porque também a hora que a gente, puxa, eu tenho um pensamento a respeito do Eduardo, um pensamento bom, mas eu coloco sentimento, coloco gratidão, potencializa e manifesta. Né? Então, ou qualquer outra pessoa, né? Se a gente está, eu falo muito isso para os pais, né? Porque às vezes os pais ficam muito intensamente pensando coisas com medo a respeito dos filhos. Eu falo, não, eu brinco, não faz oração para o diabo, né? Falo, faz oração para Deus. Como é que faz? Pensa coisas boas e emana sentimentos bons. Né? Você está materializando, fazendo manifestações bonitas acontecerem na vida do seu filho. E aí ele começa, né, o Kardec, falando na Revista Espírita,
essa colocação que foi colocada no livro ali, que é muito interessante também. O pensamento e a vontade. Né? A vontade, ela é primordial nesse processo todo. Né? Sim. São para os espíritos o que a mão é para o homem. Muito no plano espiritual. Né? Sim. Mas a gente tem que lembrar sempre que nós somos espíritos. Não é? Então, isso também, para o plano sutil, não é? O nosso pensamento é como se fosse a nossa mão, Sim. produzindo algo. Né? Então, pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal qual direção, aglomerando-nos, combinando-nos ou os dispersam. Com eles, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. Né? Basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Ele tá colocando aí a visão no plano espiritual dos nossos pensamentos. Sim. Né? A gente não vê nada, porque ele não é visível ao olho no nosso aqui, mas ele é visível ao plano, no plano espiritual, no plano sutil, né? Porque é feito com a matéria do plano sutil. Né? Ele diz também num texto, e esse texto eu conheço bem, da revista, que nós estamos envoltos, tanto aqui quanto em qualquer lugar do universo, não é só no planeta Terra, do universo, num fluido chamado fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é a matéria de de toda a parte material, a composição dessa matéria, para cada matéria é modificado esse fluido. Né? Quando eu penso, quando eu executo esse pensamento, eu formo esses pensamentos, essas formas, pensamentos, vão aparecer reais, né? E ficam conosco. Esse aqui que é a grande... como se fosse uma tela de televisão, né? Ali em volta. Então, você imagina que, por exemplo, os espíritos que têm um pouquinho de mais de conhecimento, de condição evolutiva, eles conseguem perceber os nossos pensamentos. Nós não conseguimos escondê-los. A gente esconde um do outro aqui, né? A gente não consegue ter essa noção, porque tem a carne que dá uma modificada, né? Na realidade, dessa visão, né? Nós não conseguimos ainda perceber, muitos poucos fazem isso, né? Mas perceber a questão dessas formações no plano espiritual. Algumas pessoas, médiuns, né? Que tem aquela glândula lá muito desenvolvida, são os médios videntes. Eles conseguem ver essas formas de pensamento. Ok? Muito bom. O pensamento, sendo onda de energia sutil, em associação com o sentimento, que é o que nós falamos agora há pouco, plasma, ou seja, é gostoso, eu gosto de pensar que o fluido cósmico universal, né, que o Eduardo estava falando, é como se fosse um Lego, né? A energia que a gente vai juntando as pecinhas e formando a forma. Então, o que junta o Lego, né? Ou seja, o fluido cósmico universal? Pensamento em associação com o sentimento. Então, ele plasma na realidade etérica a natureza dos interesses e preocupações do ser, seus sentimentos e fixações, na forma de criações mentais, formas, pensamentos, parasitas astrais, conforme a natureza da criação que habitam em torno do seu foco de origem, fazendo com que cada indivíduo esteja permanentemente rodeado pela representação das coisas, objetos, pessoas, interesses e intenções que povoem o seu campo mental e sua vida íntima. Exatamente o que o Eduardo estava falando. Então, no nosso campo vibratório, né,
usando esse fluido cósmico universal, a gente plasma essas formas, que podem ser formas bonitas, criações mentais. Então, vamos imaginar, você tem um sonho, uma meta, né, de construir uma casa, de fazer uma viagem, de realizar um projeto comunitário, de fazer uma horta, né? Seja o que for, você está pensando muito, pondo o coração, pondo o sentimento, está ali no seu campo energético. O processo todo disso pode ser sentido e lido espiritualmente. Mas também, quando nós cultivamos muitos padrões repetitivos negativos, fixações mentais, e alguns desses, inclusive, de outras vidas, porque muitas vezes a gente traz de outras existências essas fixações, essas formas de pensamento que a gente já criou e que estão ali na nossa aura, no nosso campo energético, algumas vezes gerando parasitas de verdade. Então, por que parasitas? Porque eles têm quase como se fossem vida própria. Eles puxam energia vital nossa e ficam eu falo que eles engordam no nosso campo energético e nos cutucam para que a gente continue repetindo aqueles padrões mentais para que nós os alimentemos. Então, isso você fala, nossa, que coisa horrorosa, né? Que coisa mais diferente. Eduardo, você está aí? Eu estou. Você está me vendo? Não? Tá A minha tela que voltou. Ah, tá. Ela sumiu. Eu falei, vixe, apagou tudo. Não, não apagou. Você não sumiu, você estava aqui. Que bom. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele conta algumas passagens que, quando ele é trazido aqui na Terra para participar de reuniões de passes nas casas espíritas, ele, em alguns casos, eles mostram esses parasitas. Ele pergunta, mas o que é aquilo? Aquela nuvem em volta de um órgão, alguma coisa assim. E ele comenta sobre essa questão, né? O Aniceto, que é o mentor dele que está lá ajudando, e comenta essa questão dos parasitas, que é a própria pessoa que cria, né? Através do medo, da angústia, de vários tipos de sentimentos, né? Que a gente realmente tem que pensar direito em relação a essas coisas, do que eu estou trazendo na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, né? Para mim mesmo. Sim. Né? Naquela hora que sumiu a tela aqui, o que eu queria dizer é que às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso é de alguém gravemente doente, né? Infelizmente não, né? É algo que é muito corriqueiro em todos nós. É muito comum nesse nível aqui de imaturidade que nós estamos, porque nós somos muito jovens espiritualmente. Então, nós ainda temos pouco domínio do nosso corpo mental e do nosso corpo emocional. A gente entra em processos que eles chamam aqui de viciações. A gente repete inconscientemente padrões negativos. E é nesse momento que a gente gera esse tipo de circunstância. E muitas vezes é isso que vai provocar, desde doenças mentais, né, depressão, ansiedade, ou algumas mais graves, mas também as físicas. E é importante entender que isso ocorre sem a gente fazer um julgamento, nossa, que horror, mas entender, olha, eu posso aprender a perceber esses padrões e perceber que eu tenho alguma ação sobre isso. Se eu não compreender que eu tenho, eu não posso depois agir para que isso se modifique. Então, embora seja um pouco chocante tomar consciência disso, é muito necessário para que a gente promova a cura verdadeira, né, dentro da gente. Não sei se você quer falar mais. Não, eu só quero comentar uma coisinha. Realmente, às vezes a pessoa fica assustada, né? Puxa, mas isso que acontece. Mas, olha, é melhor a gente saber que acontece. Não é? De qualquer jeito. Sim, entendeu? Sim. Então, sim. A gente sabendo, a gente tem como combatê-lo, né? Sim. O problema é quando a
gente não sabe, e não sabe como fazer para se livrar disso. E outra Exatamente. coisa, essa questão que a Sandra falou, que as doenças, elas não são provocadas instantaneamente no corpo físico. Ela tem um tempo de maturação no corpo, aquele corpo espiritual que a gente comentou, porque Sim. primeiro vai nesse corpo espiritual, que está ligado ao corpo físico, e se continuar repetindo aquela energia por um bom tempo, aí sim ele passa para o corpo físico, entendeu? E aí é onde a gente vai perceber, né? Porque às vezes nem percebe que está doente ou que tem, mas já tem. O plano espiritual já sabe, né? Que pode acontecer, né? E muitas vezes é aí que a gente tem a maior possibilidade de intervenção, né? Quando ainda não manifestou no físico, é a hora que nós conseguimos agir de uma maneira mais direta, porque é mais sutil, mais fácil de trabalhar. Então, por isso que é muito importante identificar, né? Então, por exemplo, só dando um exemplo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo entender, às vezes a pessoa comenta, por exemplo, em terapia, nossa, não importa qual relacionamento eu tenha, quando eu vejo, eu estou tendo um ciúmes doentio, né? Nossa, eu sinto muito ciúmes, eu sinto muito ciúmes. Esse é um dos exemplos, né? Da onde vem essa repetição de padrão, que a pessoa sempre presa num tipo de pensamento? Eu sei que eu não tenho que sentir ciúmes, eu sei que eu não posso ser controlador, mas quando eu vejo, eu estou pensando, quando eu vejo, eu estou sentindo. Esse é um exemplo desse tipo de padrão que a gente chama de forma-pensamento, né? E é importante entender que isso está no nosso campo energético e que às vezes a gente fica mesmo num processo que aí ele vai chamar de autoobsessão, que é você está ali num sofrimento repetitivo que você, mesmo querendo, não consegue sair, porque aquele padrão já se cristalizou ali e tende a ficar repetindo, né? Mas quando a gente percebe, tem o que fazer, né, Eduardo? Então vamos compreender. E aí depois, um pouco mais para frente, a gente vai comentar sobre isso. Ele vai falar sobre como a gente vai agir em relação a esse tipo de coisa. Né? Todo pensamento se manifesta na aura humana como relâmpagos em uma tempestade, mas basta o espírito pensar fixamente e a criação mental forma-se no campo eletromagnético do ser. Essa criação será fortalecida pelo pensamento constante e vivificada pelo sentimento que a ela esteja associado, né? Então, tudo isso que a gente estava falando, ele completou aqui. Ele resumiu. Né? Ele resumiu aqui. Da importância da gente não ficar martelando naquelas coisas, né? Se a gente tiver sentimentos ruins, que ainda né, da nossa condição espiritual de crescimento que ainda estamos aqui nesse planeta, né? Faz parte, né, do aprendizado, né? Não dá para ser anjo aqui ainda. Sim. A gente ainda vai ter que alcançar isso em outras esferas, um pouco para frente. Então, a gente vai ter esses pensamentos, não vai ter jeito. Entendeu? A gente vai ter esse pensamento. O problema não é ter o pensamento. O problema é ficar no pensamento. Isso. É não ter essa vontade de sair dele. Porque a vontade é nossa. Sim. Né? E a gente tem essa capacidade. Só que muitas vezes a gente não tem tanta vontade assim, né? Esse é o grande problema. Só que isso vai ocasionar um problema posterior, né? É isso que a gente tem que estar alertando, né? Para que a gente tenha esse conhecimento, porque depende da gente só, não depende do outro, não depende, né, de ninguém, depende só da gente, né? Sim. Olha como Deus é bondoso, caridoso, né? Benevolente com a gente. Ele coloca tudo na nossa mão. Já pensou isso? O outro, às vezes, ajuda a gente. Ajuda. Né? A Sandra ajuda muito a gente. Mas a Sandra não consegue ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. Não tem jeito. Né? Então, a pessoa... Aí a Sandra pode falar algumas coisas, né? Ou a gente aqui fala algumas coisas. Aí a pessoa ela vai se autoavaliar, vai autoavaliar
o que está se fazendo e tal, e vai querer fazer a mudança, né? Ou seja, tudo está na mão dela, né? Está na nossa mão, né? Isso que é importante. Maravilha. Nós estamos com 45 minutos. Você acha que a gente segue, Eduardo, ou a gente retoma mais para frente? O que você sente? Quanto está faltando aí? Deixa eu ver o que a gente preparou ainda aqui. Eu acho que ainda falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho. É que agora a gente vai justamente falar do que é necessário para começar a criar mudanças, né? E como é que isso se manifesta no nosso corpo em termos de doença. Eu acho que é importante, porque senão vai ficar faltando essa parte que é muito importante para nós. Então, o pessoal hoje vai ter que escutar a gente um pouquinho a mais, né? Mas eu acho que é importante porque vai dar essa condição da pessoa poder pensar um pouco diferente, né? Nessa condição. Bom, aqui nós já fomos desenvolvendo as ideias, mas só para frisar, né, que as emoções e os sentimentos é que vão alimentar essas formas pensamentos. Então, lembra que ela está cristalizada lá. Se você não fizer nada, ela vai devagarzinho, gastando energia e se dissipa. Mas, se você continua repetindo o padrão e, principalmente, fornecendo matéria emocional, então, sentindo, o caso, por exemplo, que nós demos aqui dos ciúmes, você fica pensando naquilo e fica alimentando, sentindo, você vai dando combustível para aquelas formas de pensamento. E ela ganha essa vida temporária, ela fica lá nutrida, enquanto ela tiver combustível, ela vai estar lá. Perfeito. Você quer falar esse, Eduardo? Ou poderá ser destruída por ação magnética. Olha que interessante, agora começa, né? Sim. Como que a gente pode desenvolver uma maneira de apagar isso, né? De tirar isso da nossa teia que nós mesmos formamos, né? Ela pode ser destruída por ação magnética interna ou externa. Oração, o passe, aplicação do magnetismo por espíritos amigos, né? É só lembrar o seguinte: os espíritos amigos, eles nos ajudam, só que eles não são coniventes com os nossos erros. Eles nos ajudam até um certo limite. Até no momento, olha, ele está se esforçando para se melhorar. Enquanto a gente estiver se esforçando para melhorar, eles estão nos ajudando. A hora que eles percebem que a gente não está nem aí, né, eles vão deixar a gente também sofrer as consequências, né? Isso é da lei divina, né? Porque a gente só vai colher aquilo que a gente plantar, né? E olha como Deus é bondoso, ainda ele ajuda, ele nos traz amigos para ajudar, né, a nos livrar dessas formas de pensamentos, através do passe magnético, né, das orações que os outros também possam fazer por nós, do passe. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a gente tem um limite, não é assim, sabe? Sempre a gente vai estar sempre fazendo as coisas não muito certas, né, para não falar errado, né? Não muito certas, e eles vão estar coniventes com aquilo que a gente está fazendo. Não é assim, né? Eles vão nos ajudar, mas eu estou me esforçando, mas não estou conseguindo, mas eu estou me esforçando, estou tentando. Eles estão vendo o que a gente está fazendo, né? Eu estou pedindo oração, mas eu também estou indo lá no livro, eu também estou pegando um texto que traz um amparo, eu estou fazendo a minha oração noturna, estou fazendo a minha oração quando eu levanto, eu estou tentando me ajudar, né? Aí eles vão estar junto com a gente, para que também nos ajude nessa fraqueza que a gente está tendo, né? De não estar conseguindo, né? Eles sabem da nossa fraqueza, Jesus sabe da nossa fraqueza, ele tem esse conhecimento, ele sabe que a gente, né, vai precisar de algumas vidas a mais aí, né, para ter um crescimento um pouquinho maior.
Não tem problema isso. O problema é a gente não se preocupar com isso e não tentar não trazer esse movimento para se melhorar. Né? Se a gente vai melhorar ou não, é uma outra conversa. A tendência é a gente melhorar, mas às vezes, como a Sandra falou, esse padrão está muito enraizado e a gente não está conseguindo ainda se livrar dele tão rapidamente. Mas ao longo do tempo, com vontade, com coragem, com força dos nossos amigos e tal, a gente vai largando aos poucos esses hábitos. Né? Eu queria só acrescentar aqui, que a gente acabou não colocando no texto, mas agora falando, é super importante, que é o processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Porque é muito importante que a nossa consciência cresça. Né? A evolução prescinde do crescimento, da expansão da consciência, do acordamento da consciência. Então, muitas vezes, por exemplo, que nem agora, que nós estamos compreendendo essa dinâmica, é a hora que a gente vai prestar atenção nos nossos pensamentos e começar a observar esses pensamentos repetitivos, negativos, os padrões que estão criando esses processos na nossa vida e intencionalmente escolher não alimentá-los, né? E sim, vai ter aquele momento que você fala, eu já escolhi que não quero, mas quando eu vejo, tá lá de novo e parece uma coisa grudenta, né? E eu não tô conseguindo sozinho. Aí entra o aspecto do eu vou fazer oração, eu vou pedir intercessão espiritual, eu vou buscar o passe, eu vou buscar o tratamento médico, espiritual, enfim. E aqui entram outros recursos de ordem vibratória, né, que a gente vem conversando aos poucos, né, várias formas de trabalho interior, mas que nascem desse conhecimento. Por isso que é tão importante estudar. Por isso que é tão importante estudar o conhecimento e depois se observar e fazer autoconhecimento. Isso tem um poder muito grande de transformação. Como nos dizia o mestre, a verdade vos libertará, né? Na hora que a gente põe consciência, isso tem força de libertação. Né? O pessoal fica procurando a verdade lá fora, né? Isso. E a origem de tudo está aqui A dentro. verdade é a nossa verdade, aqui dentro, né? Mas tudo bem. Aqui tem aquele trechinho lá, Eduardo, que nós acabamos colocando, que não deu tempo, mas que eu vou só citar, né? Que tá tudo aqui no nosso campo, e que é isso que o Eduardo falou, não está lá fora. E ele aqui cita aquela frase de Jesus, né? Que nada há de oculto que não há de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. Essa fala de Jesus. E aí ele explica que é exatamente isso. Esses padrões que estão no nosso campo áurico, não trabalhados, não limpos, não dissipados, repetidamente fixados, eles vão se precipitando, como chuva mesmo, vão descendo do plano sutil para o plano denso. E aí eles vão acabar se manifestando nas mais variadas formas de doenças conhecidas pela medicina como enfermidades psicossomáticas. Aqui entra desde de uma depressão, de uma ansiedade ou de outras doenças emocionais mais típicas, mas também as psicossomáticas, assim, alergias, doenças que atingem os nossos órgãos, até doenças mais sérias, como câncer, ou mesmo doenças viróticas, né? Porque às vezes a gente fala, não, mas é um vírus, mas é a nossa condição energética que propicia que o vírus se instale, né? Às vezes o vírus pode entrar e o nosso sistema dá combate numa boa, mas quando nós temos essa condição enfermiça no nosso campo energético, a gente fica suscetível à entrada e ação do vírus numa maior ou menor intensidade, que é também uma forma de limpar. Porque é importante a gente entender que a doença física em si, muitas vezes ela é uma bênção, porque daí ela vai dar vazão e limpeza para essa carga que está sobrecarregando o nosso corpo energético. Então, a gente fala, nossa, que horror, eu fiquei doente. E a gente talvez deva pensar assim, graças a Deus, pelo menos o meu espírito encontrou uma forma de drenar esse acúmulo que estava lá através desse adoecimento que, na maior parte das vezes, o nosso corpo consegue
lidar com ele, né? Permitir que ele se equilibre, que ele drene, que ele limpe, e aí a gente tem uma chance de voltar para um equilíbrio energético também. Quer completar? Esse aqui, a gente já leu esse aqui, né? Ou não? Sim. Tá. É a última? É a última. Tá. Eu queria só falar mais uma coisinha. Vai na direção dessa que você falou. Porque tem um texto, no finalzinho aqui, ele coloca um texto que, resumindo, é assim. Quem colocou esse texto foi o Joseph Gleber, o espírito que fez a psicografia lá, né, que a gente já citou. Ele diz o seguinte, que o expurgo da forma pensamento pode acontecer de duas maneiras. Ou a gente faz isso através dos nossos pensamentos, melhorando as nossas ações, melhorando nossas atitudes, ou o expurgo é feito através das doenças. Porque precisa expurgar esses pensamentos, essas formas de pensamento. Sim. Então, ela vai drenar, como você falou, ela vai drenar através de doenças no corpo físico. Né? E aí, é o que você disse, não é uma coisa ruim. Né? Porque a gente está ficando livre daquelas situações que, para a gente, como espírito, é muito complicado. É de muita penura depois, quando a gente estiver no plano espiritual. Aquilo lá vai pesar bastante para a gente. Então, muitas vezes, uma doença, ela está drenando isso e a gente está resolvendo as coisas agora. Desses sentimentos, dessas emoções que a gente acabou, né, tendo aí por motivos, muitas vezes, né, que não são, na realidade, não são importantes. E a gente dá tanta importância para essas coisas, né? A gente dá tanta importância para coisa que não tem importância na nossa vida, né? Talvez seja esse o conhecimento, o autoconhecimento. Né? A gente dá importância para aquilo que realmente é importante para nós como espíritos que somos. Porque essa é a nossa vida, né? Verdadeira vida, a vida espiritual. Aqui é uma passagem. Tem um finzinho, né? Finzinho do corpo só. Mas a gente continua vivendo, a gente continua em outras instâncias, né? E isso é importante para a gente. Né? Então, só passando a régua, como a gente diz, né? Esse assunto de hoje, como a Sandra mesmo falou, a gente vai precisar fazer mais vezes, porque ele é super complexo. Sim. Às vezes, numa primeira instância, as pessoas não conseguem entender direito, né? Mas por que né? Eu só estou pensando, eu não estou fazendo nada, eu só estou pensando, né? Mas o pensamento, ele na realidade, é como se fosse uma ação. Ele é uma ação. Né? Ele é uma ação. E a gente não tem essa noção. E para a gente ter essa noção, vai tempo. Não é tão simples assim. Né? Agora foi aquela pitadinha para a pessoa ter uma ideiazinha, mas com certeza, Sandra, algumas outras terão que vir para a gente ter aprofundar, com certeza. Com certeza. Tá ok? Eu acho que deu bem, né, para o pessoal. Sim, deu para fechar. Esse primeiro esboço, depois a gente aprofunda. Exato. Então tá bom. Vamos fazer a nossa meditação, então? Vamos sim. Vamos fazer um convite agora para todos, né, porque que sentem aí mais confortavelmente nos lugares que estão, né, tendo um relaxamento maior, né? Esquece um pouquinho disso tudo que a gente falou, né? Vamos nos ligar realmente ao plano espiritual maior, a Deus, a Jesus, nosso mestre. A Deus, eu me ligo muito a Deus colocando na minha mente imagens da natureza, lugares da onde eu estive, né? Que são maravilhosos. Aquilo lá me traz uma paz muito grande. Cada um por si tem uma maneira de chegar, né, a Deus, a chegar ao Pai,
E agora a proposta é que cada um, na sua maneira, né, tenha esse contato com o nosso Pai. E é assim, Senhor, mais uma vez que aqui estamos, nesse sentimento de gratidão, por podermos estar com pessoas maravilhosas ao nosso lado, e podemos estar com pessoas de vários lugares, em vários momentos. Que essa sua luz, que esse seu amor possa, não importando o momento que cada um estiver vendo e ouvindo essas nossas vibrações, mas que ele receba, Senhor, em seu coração uma luz divina, a luz do seu amor, que aquece o nosso coração, que ilumina o nosso coração, ilumina essa centelha divina que deixaste, Senhor, no coração de cada um de nós. Que através dessa centelha divina, o seu amor se manifeste em todo o nosso corpo. No corpo físico, no nosso corpo astral. E que cada célula, Senhor, cada partezinha que necessita do seu cuidado, que necessita da sua luz, possa ser tocada neste momento. Que a tua compaixão para com todos nós se manifeste nesse momento. E que dê a cada um aquilo que necessita, Senhor, para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual. Mas principalmente, Pai, fortaleça-nos na nossa vontade de nos melhorarmos, de estarmos com a nossa visão voltada para o nosso crescimento espiritual. Nos ajude, através desses amigos maravilhosos que colocasses em nosso caminho, amigos da espiritualidade, nossos anjos da guarda, o anjo da guarda de cada um que agora está presente nessa vibração, possa manifestar, Senhor, a sua vontade de amor e de carinho por cada um de nós. Que possamos sentir a presença em nossos corações desses nossos queridos amigos. E que eles possam, Senhor, com a sua permissão, colocar nas águas que cada um colocou à disposição para ser colocado ali esses fluidos maravilhosos de amor, de carinho, de compaixão, que vai fazer com que cada um de nós possamos, quando estivermos tomando essa água, possamos receber essa água como se fosse um bálsamo de amor e de carinho do seu amor, Senhor, da sua luz. Que possamos juntos, Pai,
ter a noção da importância que temos para nós mesmos, nessa vida que aqui hoje foi nos dado a graça de estarmos. Mas também que nós possamos, através dessas orações, levar um pouco de amor, de carinho para todas aquelas pessoas que necessitam, Senhor. Aquelas que estão precisando de sentir a sua presença nos seus corações, para se fortalecerem em qualquer coisa que estão passando. Muitas vezes não encontram um caminho, mas com a força que dastes do seu amor em nossos corações, temos a certeza que a coragem e a vontade de vencer essa dificuldade vai estar presente, Senhor. Em qualquer situação. Os amigos que mais sofrem na rua, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, aqueles nossos irmãos que estão sofrendo com as guerras, Senhor, que estão sofrendo também por problemas de vaidades pessoais, de outros que os dirigem. Fortalece os corações de cada um, Senhor. Assim como também o nosso, para que possamos levar ao longo dessa semana e ao longo dos dias da nossa vida um conforto também para aquelas pessoas que tiverem contato conosco. Às vezes, um conforto na palavra, às vezes um conforto apenas de um olhar, de um carinho. E que nesses momentos possamos perceber a necessidade de cada uma dessas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser no lar, em qualquer lugar, Senhor. Que nós encontrássemos essas pessoas que necessitam também, porque também nós somos necessitados. Assim, Senhor, é com um amor muito grande, é com um sentimento de gratidão profundo, que te pedimos a sua permissão, Pai, para encerrar mais essa atividade do nosso grupo, do nosso querido grupo de oração, do nosso querido grupo da ABE, Associação Beneficente Esperança. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Eduardo. Passamos uns minutinhos, mas acho que foi bem válido. Com certeza. E, mais uma vez, te agradeço imensamente. Um beijo no coração de cada um daqueles que estão conosco e que vão estar em qualquer momento, né? Esperamos realmente que essas palavras, que esse texto que a gente trouxe para vocês, possam ajudar de alguma maneira, né? Essa é a intenção sempre, né, da ajuda. E um sentimento só que eu tenho é de gratidão por tudo. Viu, Sandra? Eu Obrigado. também. Profunda gratidão. É muito gostoso ter sua companhia para começar a pensar sobre isso, para a gente trocar essa ideia, trocar ideia com o pessoal, começar a estudar esse assunto. Nós vamos voltar a falar disso, né, Eduardo? Vamos refletindo sobre esse assunto e pedindo inspiração para colocá-lo em prática na nossa vida. Sou muito grata por essa energia tão boa, pela energia linda da espiritualidade, pela energia de cada um de vocês, nossa família querida, né, dos trabalhadores que estão aí em casa. Um abraço muito gostoso, cheio de carinho, que vocês possam, junto com a gente, estar unidos nessa energia boa durante essa quinzena. E aí nos vemos daqui 15 dias, se Deus quiser.
Muita gratidão. E ele quer. Que assim Ele seja. sempre quer, a gente que precisa querer, né? Isso. Um beijo com carinho. Um beijo, um beijo. Obrigado por tudo.